Hoje vamos falar da melhor ferramenta, na minha humilde opinião, é claro, para gerenciar roteadores MikroTik. O meu nome é Matheus e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Romon. O Romon ou Romon vem de Router Management Overlay Network. E o Romon ele funciona como se fosse uma camada 2 independente dentro da sua rede. E através dessa camada 2 ele permite tanto a descoberta de novos equipamentos, também habilitados com Romon, como também o encaminhamento de informações. O Romon ele funciona dentro de uma rede, seja ela de camada 2 ou até mesmo de camada 3. Então independe das suas configurações que você tem dentro do seu ambiente atual, ele vai criar essa rede independente sobre essas duas configurações aí. E ele funciona basicamente como se fosse um endereço MAC, tanto que você consegue associar um endereço MAC de interface dentro do que chamamos de ID de Romon. Esse ID de Romon é como se fosse o CPF do seu roteador ou mesmo switch MikroTik, que é dentro da rede de Romon. Então, cada equipamento dentro dessa rede de Romon ela deve ter um ID diferente, assim como o seu endereço MAC. E a partir desse ID de Romon, ambos os roteadores criam redes entre si, que a gente vai mostrar aqui dentro de um laboratório, de forma que essa rede fique independente das suas configurações atuais do seu ambiente. Para a gente não se estender muito, vamos olhar o laboratório para vocês verem como que o Romon ele é interessante. Para a gente entender um pouco melhor como que funciona o Romon, eu trouxe a seguinte topologia aqui para vocês. A gente tem 3 roteadores MikroTik. Vale ressaltar que o Romon é um protocolo proprietário da MikroTik, então você só vai encontrar ele em roteadores MikroTik, infelizmente, porque eu acho que o Romon é uma ferramenta muito top e deveria ser um padrão da indústria. Mas enfim, a gente nesses 3 roteadores aqui, entre o R1 e o R2, eu coloquei a rede 10.10.0/30, onde o ponto 1 eu botei no RT1 e o ponto 2 no RT2, apenas para simular um ambiente de camada 3. Já que entre o R2 e o R3 eu não configurei nada, não botei IP, não botei nada, apenas para a gente mostrar a funcionalidade do Romon. Por quê? Eu vou configurar aqui o Romon primeiro no R1, é claro, e a partir do acesso de R1 aqui no Romon, eu vou conseguir acessar todos os outros, tanto o R2 ou o R3 aqui via o inbox, que eu não tinha acesso antes. Vocês vão ver que eu não tenho acesso. Então isso é uma boa funcionalidade do Romon. A partir de um dispositivo você consegue derivar o acesso para demais outros dentro do seu ambiente. Vamos ver também aqui como que a gente configura ele primeiramente no R1. Para a gente configurar o Romon, a gente tem que vir aqui em Tools e Romon. Dentro de Romon, você pode simplesmente clicar aqui em Enable e o Romon está habilitado, vai funcionar perfeitamente, tá? Só que não vai ser as melhores práticas. Então, para a gente configurar aqui o R1 da melhor forma, a gente modifica o ID. Esse ID aqui, ele é um ID igual ao endereço MAC, então eu poderia, por exemplo, gerar um endereço MAC aleatório, ou mesmo pegar um endereço MAC aqui de alguma interface. Então ele segue o mesmo padrão, que vai de 0 a 9, de A a F. Eu simplesmente vou botar aqui o ID no final, 1, para indicar o roteador 1. Você também pode fazer o seu padrão dentro da sua rede sem problema nenhum. Outro ponto aqui, lembrando que assim ele já estaria funcionando, galera. Esse então é um identificador do nosso Romon. Dentro da nossa rede Romon apenas pode ter um ID único. Então, ou seja, se eu coloquei o 01 aqui no roteador 1, no roteador 2 eu posso colocar, por exemplo, o 02, 000, 2.000, 02. Lá no roteador 3, o 03 e assim sucessivamente. Se eu fizesse apenas isso, já estaria configurado também e funcionando. Porém, ele dá a opção aqui de secrets. As secrets ou senhas, né? Eles são as senhas que a gente pode configurar para que quando o roteador mandar os pacotes do protocolo Romon, ele vai mandar esses pacotes com uma senhazinha para dar match. Se não der match nessa senha, o roteador habilitado com Romon também
não vai formar neighbor. Então eu vou botar aqui uma senha admin, apenas para demonstração, né, é claro. E também da mesma forma, se eu aplicasse aqui, já estaria funcionando perfeitamente. Só que a gente entra no outro porém. Quando a gente faz essas configurações aqui, o roteador ele fica mandando essas mensagens de ROMON para todas as interfaces. Ou seja, RT2 recebe essa mensagem aqui de ROMON, como também a minha rede local recebe essas mensagens de ROMON. Se você tivesse num roteador de borda, o roteador da sua operadora também estaria recebendo essas mensagens. Isso é como se fosse uma falha de segurança, porque essas mensagens do ROMON elas não são criptografadas pelo próprio padrão do protocolo. Para esses tipos de casos, é sempre recomendável a gente mexer aqui em ports, porque em ports a gente pode definir quais vão ser as interfaces que o protocolo ROMON vai estar habilitado e quais interfaces ele vai estar desabilitado. Eu, particularmente, gosto de fazer o seguinte, a gente já tem uma configuração aqui de All Interfaces. Se a gente basicamente marcar aqui em Forbid, ele vai parar de mandar o ROMON em todas as interfaces, tá, galera? Então o que a gente faz? A gente simplesmente vem aqui e adiciona a interface 2, que é a interface que vai para o roteador 2. Ó. Então a gente vem aqui, não marca essa flag e dá um OK. Então, ou seja, o ROMON está habilitado na interface 2, mas em todas as outras interfaces o ROMON está desabilitado. Então a gente só vai ver mensagens de ROMON partindo aqui da interface 2 com destino ao roteador 2. Como eu falei, eu não tenho acesso ao roteador 2. Porém, eu acesso via o inbox, né? Porém, eu posso vir aqui, abrir um terminal e fazer um ping lá, ó, 10.10.02. Ó. Vocês podem confirmar comigo que está pingando, 10.10.02. Se está pingando, eu vou tentar fazer um acesso telnet lá e vamos ver se vai funcionar. 10.10.02, adivinha, ó, funcionou. Então eu estou com acesso lá no roteador 2. E olha que interessante, a gente também pode configurar o ROMON pela interface gráfica. A gente basicamente também digita aqui, ó, tool, ROMON. Vou dar um print aqui para facilitar as configurações. E a gente faz aqui as config, ó, set, ó, enable, ó, enable. Eu vou digitar aqui yes, ou seja, habilito o ROMON. Aí ele tá aqui, ó, ID 0000000, tá sem ID, então eu seto um ID. Da mesma forma que a gente fez aqui no roteador 1, que a gente botou tudo 000 e no final botou 1, eu vou fazer aqui no roteador 2, só que trocando o final para 02. Só que eu apenas digitar isso não vai funcionar, por quê? Porque eu também setei uma secrets, ou seja, uma senha. Se essa senha não der match, ele também não vai funcionar. Então, para isso, a gente tem que fazer o match em todos os parâmetros aí. Então, você tá set enable yes, você tá um ID, lembrando que é o CPF do roteador dentro do ROMON, e uma secret para adequar. Vou apertar o Enter, vou apertar o Print novamente, vocês podem conferir as nossas configurações. Beleza, eu configurei o ROMON lá no roteador 2. Como que eu vou fazer o acesso no roteador 2 via ROMON? Então a gente vem aqui em New Inbox, vou dar um Connect to ROMON e olha que legal, galera, quem aparece aqui, ó, Identify RT2. Basta então eu clicar aqui no RT2 e fazer um Connect. Olha que legal, eu já estou conectado via ROMON no roteador 2. A gente também pode fazer os mesmos parâmetros aqui, ó, de ports, etc, etc. Porém, a gente não vai mexer nisso no roteador 2 para não complicar muito e nem estender muita aula. A gente já tem acesso, então, no roteador 1 e no roteador 2. Vamos fazer no roteador 3. Lembrando, galera, que o roteador 3 ele não tem nem endereço IP configurado. Eu vou botar aqui, ó,
admin para a gente acessar ele, ó, IP address print. Eu não tenho IP, não tenho nada configurado nele, nem VLAN, interface, VLAN, print, nada. Eu vou apenas configurar o ROM. Então vou fazer um copy paste aqui, só para ficar mais fácil. Então, ó, tool ROM set enable yes, ID muda o finalzinho, tá? 03 e secret admin. Então vou apertar enter aqui. Não tem IP, não tem VLAN, não tem nada. Vamos tentar acessar o ROM lá de novo, ó, connect. Conectei no roteador 1 e olha quem apareceu aqui, o roteador 3. E sem IP, sem nada, a gente consegue ter acesso ao equipamento apenas pelo protocolo de ROM. Olha só que interessante também, ó. Eu posso vir aqui, ó, uma coisa que vai te salvar no dia a dia, tá? Você vem aqui, ó, Safe Mode. Cara, você pode fazer o que você quiser, ó. Você pode tirar IP, colocar IP, ó. Você não vai perder acesso, galera. A única forma, é claro, de você perder acesso, você tem que ter cuidado nisso, é desabilitar a interface. Se eu vim aqui desabilitar a interface sem o Safe Mode ligado, né? Você vai perder acesso ao seu roteador. Então, sempre ROM mais Safe Mode sempre vai te dar uma moral aí no seu dia a dia, nas suas operações. Lembrando apenas o cuidado que você tem que ter de não desabilitar a interface, ou se for desabilitar a interface correta. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Foi apenas uma demonstração do protocolo da MikroTik, o ROM, que eu acho que é um protocolo sensacional. Eu, pelo menos, uso muito no meu dia a dia, sempre quando eu vou mexer com MikroTiks. Então comenta aqui embaixo também o que você achou da aula de hoje, se você conhecia já o ROM. Não se esquece de deixar o seu like para dar aquela moral pro canal. E eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. E muito obrigado por assistir. É nóis!